Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast, eu treino com Tarso. E hoje eu tenho o prazer de receber Isabela Tonin, de Lençóis Paulista, psicóloga, né, Isa? Isso, se apresenta para o pessoal, fala sobre você. Meu nome é Isabela, sou secretária de Lençóis Paulista, estou na área da psicologia, faz um ano, né, que eu me formei no final do ano passado, e agora eu estou atuando aí nesse ano. Que legal, você vê que é uma das áreas que eu falo multidisciplinar, que é muito importante, né? É associada com todos os lados, né? Todas as partes de saúde, esporte, entre outros requisitos da parte social, né? Familiar. Então é uma área muito importante que eu falo sempre para meus alunos que fazem esporte, que até mesmo eles têm que estar executando isso daí para ter uma aprendizagem, o que é algumas comunicações com outras pessoas que sabem realmente a precisão disso mesmo. É uma área que tem vários ramos, né? A gente tem o ramo da infantil, tem o ramo da educação, nas escolas, tem o ramo do esporte, o jurídico e assim vai. E assim vai. Isa, fala para eles onde você fez sua faculdade. Eu fiz na Anhanguera, em Bauru, né? Foi 5 anos aí. Foi um lugar que eu comecei, terminei, tive a oportunidade de mudar de universidade, mas eu optei por continuar lá. Que legal! Como que foi a parte de estágio? Alguma parte que ficou marcada na faculdade, depois dentro dos estágios? Olha, a gente começou o estágio já bem no começo, acho que era no segundo, terceiro ano por aí que a gente já começou. E desde quando eu comecei a fazer psicologia, eu sempre fui apaixonada por criança, né? Sou até hoje. Então, a área que eu mais gostei foi a questão do estágio social, né? Que é a parte que a gente fez na creche pública mesmo, da prefeitura. E aí foi o que a gente mais marcou pra gente, porque a gente vê crianças de todos os jeitos, né? E não é fácil, né? Então essa parte... E aí eles pegam carinho, pegam amor, e a gente fica... E é uma coisa satisfatória, né? Que você pode ajudar aquelas pessoas, né? Sim. Eu falo que até mesmo no esporte, cada um tem sua área que você vai entrar. Um professor se dá bem com a musculação, outro treinamento funcional, outro com a corrida, outro com o futebol. Então, nossa parte multidisciplinar dentro da área é muito grande, né? Sim. Então, quando você olha aquela criança e fala assim, não, é isso que eu queria. E alguma coisa ficou marcada quando você entrou nessa parte do estágio, alguma criança que te marcou pela evolução que ela teve junto com você, entre outras partes, ou todas? Não, foi no geral mesmo, porque a gente conseguiu também ajudar, né, a professora de uma certa forma, lá porque a gente fazia estágio em 3, não era sozinha, né, mas pela minha sala sempre foi muito grande. Então, pela demanda da quantidade de aluno, acabou carregando da gente fazer entre mais pessoas no mesmo lugar. Então, a gente conseguiu ajudar a professora de uma certa forma, com alunos que têm problema de reforço, ou que têm problemas dentro de casa, alguma ansiedade, esse tipo de coisa. Então, essa parte sua que você trabalha, a gente vê hoje muito essa parte de ansiedade, separação de pais, a tecnologia evoluiu muito. E pessoas não sabem usar essa tecnologia para o bem, né? Então, essa fase de crescimento, com todas essas dificuldades, você como psicóloga, é complicado, né? A gente já vê criança que hoje em dia sabe mais que a gente, né? De já começar a mexer no celular, a gente não sabe fazer alguma coisa e eles já estão, não, mas é assim, ensina a gente a fazer, né? Então parece que eles já nascem sabendo dentro desse mundo da tecnologia. Só que eu converso muito com os pais dos meus pacientes a respeito do limite. O limite da criança ficar no celular, o limite da criança ter um aparelho telefônico, aonde ela acessa, eles ficarem de olho a respeito disso, né? Porque hoje em dia você encontra de tudo lá. E acaba afetando, porque a gente quer tudo na velocidade da internet. Exato. E aí a criança já vem com isso, né? E é onde muitas crianças hoje em dia têm um transtorno de ansiedade, muitas crianças desenvolvem uma depressão muito cedo. Então, tudo carrega por conta da evolução da internet. Da evolução da internet. O pessoal fala, uma das perguntas que eles sempre falam, como detectar tudo isso aí? Das atitudes da criança, né? Das abordagens. Do comecinho, de comportamento da criança, como ela está se tornando agora, né? Então, tipo, que todo mundo vem me procurar, porque antes meu filho não era assim, agora ele está tendo esse tipo de atitude, esse tipo de coisa. Eu falo que hoje a internet é muito bom para quem sabe usar, né? Para quem não sabe usar, ele tem uma dificuldade muito grande. Porque a facilidade é tão grande que a gente vê
várias pessoas usando para o mal. Então, um dos grandes fatores hoje é alguns jogos infantis que tem adultos que entram, conversam com crianças. Esse é o limite que você fala do pai sempre estar presente, a mãe tem que sempre estar presente, o responsável, né? Para saber com quem está conversando, qual tipo de jogo está jogando, o que a pessoa está acessando, né? É porque às vezes a criança compartilha o mesmo aparelho telefônico, né? Do que o pai, do que a mãe. Então, às vezes o pai ou a mãe acessa alguma coisa e aí a criança vai lá e fala, deixa eu ver o que é. E acaba assistindo coisas que não é para ser assistido. Né? Exatamente. Então, uma das principais preocupações são nós mesmos responsáveis. Tem que tomar cuidado com a parte do celular, né? Fica nos históricos, às vezes abre uma janela, e ela já está aberta uma janela que eles não podem assistir, e ficam, né, traumas. Eu vejo que, por exemplo, é até um trauma quando eu era criança, vamos supor, alguém se machucou, a gente lembra até hoje, imagina alguma coisa que a pessoa acessa, fica marcada, né? E hoje em dia a gente vê que os pais, para acalmar as crianças, não usam técnicas tipo, de carinho, de atenção, de sentar, de conversar, de ter um diálogo. Já tipo, a criança acha que está falando demais, está fazendo muita bagunça, sempre vai assistir no celular. E não é assim que funciona. Isso daí é uma das maiores dificuldades, né? Porque hoje, se parar para analisar, a pessoa não senta mais para conversar com a família, né? Sim, não tem mais reunião familiar. Não tem mais reunião. Esses dias estávamos num jantar, num restaurante, e o pai falou pro celular, filho, me passa o sal que está ao seu lado. Então, é uma coisa que não dá para entender, né? Em vez de deixar o celular, em vez de deixar o celular, olhar para o filho, né? E falar assim, me passa o sal, né? É uma coisa que, às vezes, parece até filme, né? Onde a gente viu uma abordagem totalmente virtual, né? Que não dá para acreditar, né? Mas que nem você estava falando mesmo, não existe diálogo, né? Os pais hoje em dia não têm diálogo com os filhos, não existe um diálogo. Até a gente, quando torna adulto, quando vai sair no meio de grupos de amigos, esse tipo de coisa, o pessoal fica tudo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Ela tá conversando no grupo porque não dá, né? É um monte hoje de plataformas, né, que a gente encontra, que a gente tem fácil acesso a mensagens, fácil acesso em comunicação, né? Sim. Então eu dou aula também online, que converso com gente fora do Brasil, gente em outros estados, que até fica mais fácil esse diálogo, mas quando você está na mesa com amigos, com a família, é gostoso você falar frente a frente, né? E às vezes a gente acaba não aproveitando o momento, né? Não aproveitando o momento. Hoje está passando tão rápido, né? Hoje está passando muito rápido. Às vezes a gente até pensa assim, nossa, mas meu filho cresceu tão rápido, nossa, mas eu não vi quando meu filho fez isso, ou quando aconteceu aquilo, mas não vê mesmo, porque... Exatamente, eu vi um comercial muito legal, que é o pai mexendo no celular e dando uma comida na boca do filho. E aí na hora que ele volta a mexer no celular, ele vai novamente dar a comida na boca do filho, ele já passou a etapa de criança, já ficou um adolescente, e assim vai, na hora que vê, é o contrário. O filho está dando já pro filho dele. Sim. E assim a gente pega uma geração que está perdendo esse tato, né? Esse carinho, o amor mesmo em aproveitar o momento e não fazer uma postagem. Sim. Né? E acaba retardando também a questão não do comportamento, mas do desenvolvimento da criança, né? Tanto psicológico quanto social, né? Tipo, hoje em dia eles não se preocupam tanto, os adolescentes não são mais crianças, mas estão passando da infância para a adolescência, eles não se preocupam mais em questão de socializar com as pessoas. E a pandemia também acabou acarretando isso, né? Por causa que deixou a gente mais preso, então o meio deles era uma questão da rede social. Mas a gente tem que agora, que está mais tranquilo, começar a tirar isso, né? Começar a envolver as crianças em jogos como futebol, luta que eles gostam, ver também o que a criança gosta, né? Porque às vezes é o sonho do pai, eu sempre quis ser jogador de futebol, mas às vezes a criança não gosta disso, né? Exato. E a questão também, tipo, eu estava vendo na academia que eu faço, uma menininha treinando, 10 anos, e começou a treinar, porque diz que ela gosta dessa vida e melhora a ansiedade dela. Exato. Hoje a gente pega essa parte de esporte, do exercício físico, ele é muito importante para combater a ansiedade, para tirar o nosso estresse, né?
é aquela válvula de escape que eu falo que futuramente você entrar na legalidade, podendo amarrar um tênis, poder caminhar, poder fazer as coisas básicas, né? Então hoje a internet, em aspas, ajuda, mas ao mesmo tempo prejudica, e quem tem em casa tem que estimular uma criança igual essa. Sim, eu falo assim, a gente tem uma grande ferramenta na nossa mão, né, que é a internet. Então lá, se você pesquisar no Google, você vai achar de tudo. Mas tem gente que não sabe utilizar, né? Então, tipo, não é que não é para uma criança usar a internet. Pode sim assistir um desenho, tem muitas formas de trabalhar também o desenvolvimento da criança com a internet, mas muitos não sabem utilizar isso, não sabem pôr limite, não sabem orientar, né? Então é o que acaba a geração da ansiedade. A geração da ansiedade, igual você comentou da pandemia. Uma época que foi muito difícil para nós aqui dentro da academia, né? Toda essa abordagem do distanciamento, foi um trauma para muita gente. Pessoas perderam entes queridos, amigos, e foi uma época muito difícil para aproximar as pessoas. Então o celular foi uma forma de eles terem uma comunicação à distância, né? Mas nós, como profissionais educadores físicos, tivemos que nos atualizar de uma maneira diferente para poder trazer novamente esse espírito social, porque ficou em alguns momentos muito individualistas, né? Não por uma questão de a pessoa querer ser, mas o momento estar sozinho, né? Mais família. Então hoje vemos alguns bares mais lotados, as academias voltando os movimentos. É muito gostoso essa volta de socialização. Sim, você vê o contato, né, de novo, rever as pessoas que a gente não revia antes. Como que foi para você essa parte da pandemia? Olha, eu peguei na faculdade, aí afetou bastante a questão do estágio, né, porque a gente não conseguia fazer o estágio, teve matérias que a gente não poderia passar online, não tinha outra opção pra gente, né, depois a gente teve que correr atrás um pouquinho aí do prejuízo. No meio da faculdade também perdi minha mãe por conta do Covid, né, de sequelinha, mas pensei em parar por causa disso, mas falei não, além do meu sonho, era o sonho dela. Então vamos tocar o barco por nós duas, né. Você vê que legal, né? Isso aí é uma coisa que fica marcada. Quando tiver, tá olhando a filha que tem hoje. E antes ela não queria que fizesse psicologia não, porque essas pessoas que são mais de idade não acham que psicólogo é louco, né? E aí ela falava pra mim, eu não quero que minha filha vire louca. Aí depois eu senti, não, eu tô uma filha doutora. Aí ficou. Que legal. E normalmente quem não vai muito atrás, não entende o que é psicologia, comenta isso. Tem essa percepção. Né? E como que você faz quando alguém aborda você? Você fala assim, não, calma aí, deixa eu te explicar. Eu tenho isso dentro da minha casa, né? O meu pai, ele tem uma filha psicóloga, mas se eu falar pra ele que eu vou passar uma psicóloga pra ele, é o fim do mundo, né? Mas parece que você não tem uma dentro de casa. Mas é porque a gente é mais de idade, né? Sim. Mas aí a gente explica como que funciona. Tem muita gente que confunde a psicologia com a psiquiatria, né? Então vem me procurar a respeito de que tomei tal medicamento, você acha que é forte, você acha que é fraco? Eu falei, gente, psicólogo não passa remédio, é só a parte de terapia mesmo. E tem a parte da psicologia que é a aplicação dos testes, né? Testes psicológicos, tanto para você detectar uma depressão, uma ansiedade, um TDAH, que é mais infantil, né? Eu não sou muito fã dessa área de aplicação de teste. Eu gosto mais da terapia mesmo, do conversar, do brincar com as crianças, né? Porque criança não fala muito, não é como adulto que chega pra você e fala o problema. Você tem que ficar detectando por forma de brincadeira, essa forma lúdica mesmo, né? Por isso que eu falo para os pais dos meus pacientes, quando trazem para mim as crianças, eu falo, gente, não é um processo rápido, é um processo mais demorado do que de um adulto, porque você tem que ter paciência, você não pode entrar no assunto já de uma vez, você tem que ir rodeando, você tem que ir respeitar o espaço dela para ela poder abrir um caminho para você entrar. Porque a criança ela precisa ter confiança em você primeiro, né? Então primeiro ela pega a confiança em você para depois ela contar. Igual hoje a gente pega em vários clubes no Brasil, psicólogo está dentro desses clubes. Sim. Por quê? Eu falo essa questão multidisciplinar é muito importante. Sim. Em relação à academia, em relação ao esporte, em todas as áreas. Por quê? Você ficar distante de casa,
Então, às vezes você tem algum familiar que está doente e você tem que alcançar o que é um objetivo seu, que é de uma alta intensidade de treinamento. Então a cabeça evoluindo. Vamos pegar agora a questão do Neymar, né, que está no auge, né? Filho, entrar em outro país, seleção brasileira, é todo o dinheiro, né, que o mundo dos jogadores de futebol, a minoria, ganhando milhões, né? Então saber lidar com essa questão financeira, então é muito importante uma psicóloga dentro de todos os lugares, ambiente escolar, ambiente esportivo, para poder auxiliar, igual você falou, a psicóloga vai poder orientar da melhor forma o que é a necessidade dele dentro daquele objetivo que ele está falando, né? Você falou a questão do Neymar, né? Também tem a questão psicológica, né? Por ser o melhor jogador do mundo, se erra, cai em cima. Se acerta, cai em cima. Então tudo é em cima dele, né? Exato. Aí agora também com uma filha pequena, tem que saber lidar, dividir profissão, família, não só a família, filho e esposa, mas também mãe, pai, tios, irmãos, primos, né? Sim. E eu falo que é mais essa questão da pressão psicológica mesmo, que as pessoas botam nele, né? Porque querendo ou não, tá todo mundo esperando, não, porque é o Neymar, não, porque tem que ser o gol dele, porque ele consegue salvar o time, né? É um time que tem são 11 jogadores fora os reservas, né? Então é uma equipe muito grande que envolve muito um conjunto esportivo, né? Então a gente pega ele, já tem um filho, né? Sim. Então esse filho vai ter uma irmã, né? Então imagina como que é a cabeça desse menino, sabendo que tem outra irmã de outra mãe, né? Já tem um pai que não é 100% presente, né? A gente acompanha pelas redes sociais, mas pela distância, pela idade, esse tipo de coisa, então já não tem um pai 100% presente. Só que antes ele tinha essa atenção só pra ele, né? O tempo que o pai dele tinha era só pra ele. Agora não, agora é dividido com outra irmã, né? Com outra criança. Então são uma abordagem que a gente pega um atleta profissional conhecido nacionalmente e internacionalmente, mas esses casos tem o nosso dia a dia. Sim. Correto? Sim. Então essa é a abordagem que você vai identificar para quê? Poder entrar em relação com o irmão ou a irmã, que são de pais ou mães, né, diferentes, que você vai ajudar ele, correto? Sim. Eu tenho muitos lá no consultório de pais que acabam se separando, né? E aí tem outra família, acaba criando outra família, tanto pelo lado da mãe quanto pelo lado do pai. E a criança tende a ser mais próxima da pessoa que não tem uma outra família do que da que tem, né? Porque que nem se a mãe em casa de novo tem filhos, ela tem que dar atenção para essa criança e mais para os outros filhos. Talvez o pai, que não tem uma outra família, dá 100% de atenção para aquela criança quando está junto, né? Então ela tende a ter mais ciúmes da outra parte, de não querer que o pai se relacione. Por quê? Por medo de acontecer o que aconteceu no caso da família da mãe, né? E não é fácil. Não. Não é fácil. A gente pega esses pais, mas não tem nem noção quantas pessoas são assim, né? Então é que eu falo para vocês a importância dessa área da psicologia, né, Isa? E a gente vê também que, tipo assim, não é só na parte da infância, né? Quando os pais se separam, não é só quando a criança sofre isso, se não é tratado desde o começo, se não recebe um auxílio, não recebe um suporte, acarreta até quando vira adulto, com traumas, com mágoas, aí traz ansiedade, traz insegurança. Só que às vezes também a gente fala assim, então é o melhor pro meu filho que eu e a minha esposa ou meu marido fiquem juntos. Gente, se for pra viver numa vida da criança presenciando briga, presenciando discussão, presenciando agressão, é melhor não, é melhor separar e... A gente fala em relação a uma abordagem muito grande, né? Porque os pais, às vezes, em algum momento, eles não tendo mais aquela relação legal, o filho vai descobrir, a filha vai descobrir, né? Então vai ver que algo está errado e pode ir prejudicando eles, né? A criança sente, né? A criança sente desde, às vezes, quando é menorzinha, 1, 2 anos, 3 anos por aí, pode não entender muito bem o que está acontecendo.
acontecendo. Mas ela sente que tem alguma coisa diferente, né? Ela sente que os pais não são do mesmo jeito, que tá tendo um atrito, que eles não estão se falando, que eles não estão se olhando, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, você cria um relacionamento maior com o pai, com o marido, né, com a esposa, e muito melhor do que quando estava junto do que quando se separa. Eu sou muito a favor da família, né? Não importa se no total, a família é pra mim primordial. Mas não vai deixar de ser família, né? Eu falo que assim, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser filho, né? Então, tipo, hoje em dia a gente também vê que alguns pais não dão tanta importância para as crianças como tem que ser, né? Como tem que ter aquela atenção, tem que ter aquele olhar diferente. Sim, e você tem alguma dica para isso? Para poder ajudar os pais que estão nessa dificuldade, que sabem que o relacionamento não está legal, que o filho já está começando a perceber que o relacionamento não está legal, isso daí pode prejudicar ele, né? Sim, eu falo muito da importância do conversar. Para mim, eu acho que a questão do conversar desde o teu diálogo, né? Tanto entre um casal quanto com o filho, né? Sentar, explicar o que está acontecendo, o que está havendo. Se não há uma possibilidade de ficar junto mais, fala assim, olha, a gente está separando mais, você vai ter sempre a mamãe, vai ter sempre o papai, a gente vai estar sempre aqui por você. Isso é muito importante, né? E acho que o pai e a mamãe conhecem o seu filho, né? E sabe a partir do momento que ele começa a apresentar umas atitudes diferentes, uma atitude mais agressiva, uma atitude mais respondona, ou fica mais quietinho, mais isolado. A gente pega esses casos na escola, né? Igual você falou, você foi fazer estágio, você viu muito isso, muita pessoa. Eu acho que o que eu vejo é aquelas pessoas que são muito caladas, vão aguentando, igual o copo, né? Quando tá pingando, vai chegar uma hora que ele vai encher e vai jorrar. Eu acho que a criança que também guarda muita coisa para ela, uma hora vai explodir. Pode acontecer uma coisa muito grave, né? Sim. E você não consegue identificar ela porque parece uma pessoa educada, né? Então, essa é o lado importante do psicólogo, da psicóloga, né? Identificar isso daí para poder abordar para os pais e falarem o que pode melhorar. Eu procuro muito ser amiga das minhas crianças, né? Antes de qualquer coisa, para elas confiarem em mim mesmo. Saber que eu deixo muito claro isso dentro do consultório, tanto para eles quanto para os pais. O que eles me permitirem contar, eu conto. O que eles não me permitirem contar, eu não vou contar para os pais, entendeu? A não ser que coloque a vida deles em risco, aí eu não posso omitir isso. Mas do restante não. Então eles confiam muito em mim, em falar alguma coisa ou não. Tem vezes, já aconteceu casos da criança pedir pra mim, isso aí você conta pra minha mãe, pra minha avó, pra ver se ajuda, pra ver se melhora. Então eu acho que eles veem na psicologia, tipo, no psicólogo ali, uma amiga, uma forma que eles vão sentir um abraço de um jeito diferente. E precisa, né? Hoje em dia, até tudo isso daí, é muito difícil ver uma pessoa se abraçando, né? Falando palavras que antigamente era simples falar, né? Um obrigado, um eu te amo, um bom dia. Hoje, em alguns lugares, são muito difícil você encontrar essa parte recíproca, né? Sim. Às vezes você está passando na rua, bom dia, a pessoa nem olha, né? Então hoje é estranho, né? Hoje é estranho. Eu tenho um caso, eu sempre faço isso com as minhas crianças, eu aplico tudo que eu tenho que aplicar, mas eu sempre deixo reservadinho um tempo para brincar com o que eles quiserem brincar. Seja montar um quebra-cabeça, um jogo da gavetinha, ou pintar junto, o que eles quiserem fazer. E aí a forma gratificante da gente é saber que, tipo, viu, tem como, não vou poder ir, não vou poder levar fulano essa semana, mas tem como você reagendar, porque tá bravo, tá chorando, porque quer ir. Aí chega no consultório com um monte de chocolate pra gente, a gente faz cartinha. Que legal, né, Isa? Até pelos meus alunos, o carinho que eu tenho por eles, né? Que eu não posso nem falar. Eu comecei com 8 novoleiros dando aula na rua, fazem 8 anos. Então foi um degrau, né? Então a gente pode falar com prioridade do que eu comecei lá embaixo. Então alguns alunos estão comigo desde a época da minha rua, né? Então fazem 8 anos que eles estão comigo. Então é a confiança, é o carinho, é o respeito, né? Então isso daí é uma coisa que, igual você falou, a confiança é muito importante.
Porque para a pessoa dar o que ela tem, guardar dentro de si para vocês, não é fácil, né? Sim. Tanto criança como adulto, né? Tem adulto que tem esse medo, tem essa, se eu falar, talvez possa falar para alguém, mas não existe isso. Né? Existe aquela coisa de você guardar para você, identificar qual é o problema dele e poder, da melhor maneira, falar qual é o processo de solução. Sim, né? Então, eu sempre falo, desde quando eu era criança, eu tive um diálogo sempre muito bom com os meus pais, né? Nunca precisei esconder nada, nunca precisei mentir. Então hoje, adulto, eu vejo um reflexo de quando eu era criança, né? E querendo ou não, a gente acaba construindo, às vezes a gente fala que acaba se tornando uma família, né? Porque a gente passa muito tempo dentro do nosso ambiente de trabalho. Então por isso que eu falo que a importância também da gente fazer o que a gente ama, né? Não adianta a gente fazer as coisas pensando em dinheiro, pensando em fama, pensando nesse tipo de coisa, mas pensando no que a gente realmente ama, né? Tipo, eu toda a vida, como eu falei, eu sempre fui muito apaixonada por criança. Minha mãe brigava comigo porque eu ia no hospital, eu sentava no chão do hospital para brincar com as crianças. E ela falava, mas vai pensar que é mentira sua. Mas eu esquecia de mim pela criança, né? E aí quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo ser psicóloga de criança. Depois eu conheci o mundo sendo psicóloga de adulto. Aí gostei também da área, mas aí quando eu parti para clínica, a minha procura maior foi em infantil. Então, por enquanto, eu estou aí trabalhando mais na área infantil. Que legal. E também nessa área infantil, eu estou acompanhando minha mãe com câncer, né? Então a gente tem o Amaral Carvalho, que a gente vê muita criança, né? Como que essa questão do pai, da mãe, desse tipo de... para falar para o filho, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é grande dificuldade. Mas tem algum caso que aconteceu isso ou não? Não, por enquanto eu não peguei nenhum caso nessa situação, mas eu falo que hoje em dia as crianças, a gente acha que às vezes a gente é o suporte da criança e a criança é o nosso suporte, né? Que eles não são seres de luz assim, fora da realidade, né? Mas eu assisto muitos vídeos, muitas palestras do pessoal que fazem um trabalho voluntário nesse tipo de hospital, e eu acho muito lindo, muito gratificante quem faz isso, quem consegue ter esse tempo de fazer isso. Eu tenho muita vontade também, pela questão que a criança, ela tá perdendo uma parte do brincar, do jeito que era para brincar, de ter contato com a família do jeito que era para ter, né? Acaba se privando, vivendo no hospital, né? E aí acaba também se trazendo outros meios de família, né? Porque aí você acaba convivendo e vira uma família, se torna uma família. Família. Eu passo muito tempo, né? Lá no Amaral Carvalho, eles são fantástico atendimento em todos os setores, médicos, funcionários, os faxineiros, todos os tipos de pessoas que estão lá são muito preparados, porque não é fácil. Eu vivi 4 meses com a minha mãe também dentro de uma UTI, né? E eu senti muita falta dessa questão psicológica dentro da UTI, porque a gente não teve um suporte de uma psicóloga, vamos dizer assim. Mas o carinho, a atenção, o respeito, o acolhimento dos médicos, dos enfermeiros com a gente lá, né? Uma questão do cuidado mesmo, com o que falar, quando a gente chega, para dar uma notícia, o suporte deles mesmo. Então eu falo que eles têm que ser muito fortes também, né? Porque querendo ou não, eles acabam abrindo mão da vida, da família, para estar ali, para ajudar outras vidas, para ajudar outras pessoas, né? E também para ser um suporte de outra família, de outra pessoa que não conhece. Exatamente, tem que ter uma preparação muito grande para isso, né? Porque para você poder falar o que está acontecendo e a gente sabe que o câncer já está dentro de nós. Né? São questões de desenvolvimento que acabam, infelizmente, tomando o nosso corpo, né? E uma das causas também é engolir muita coisa, né? O estresse, aquela angústia. Eu em casa passei pelo meu pai, infelizmente ele se foi. Acompanhei o caso da minha irmã também teve. Então, dentro da minha família, infelizmente, eu tive muitas pessoas que teve essa doença. Então, para quem está cuidando, também é muito difícil, que você tem que estar bem preparado, bem estável, para você ter todo esse suporte para ajudar a sua família, né? Então, você passou no Cero Pilar, né?
Então, e os momentos que aconteceu comigo lá no Pilar. Só que a gente precisa né, tirar de dentro para fora para poder melhorar e ficar mais calmo e saber lidar com a situação, né, Isa? Eu falo que se a gente não consegue saber lidar com a gente mesmo, se a gente não se ajuda, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, eu falo, a gente precisa primeiro se ajudar, se amar, para depois a gente conseguir ajudar o próximo, né? Isso é na vida, né? Então, para você falar assim, olha, a pessoa está passando por alguma necessidade, peraí, tenho que te ajudar, mas primeiro eu tenho que estar pronta para ajudar, né? Porque às vezes você pode fazer uma ajuda que pode te prejudicar. Então, eu falo em relação mesmo à saúde, né? Então, você tem que estar bem de saúde para ajudar outra pessoa com essa questão de saúde, né, Isa? A gente vê que aqui no consultório eu vejo muito isso, né? A gente, a partir do momento que a gente pisa do consultório para dentro, a gente, deixa nossos problemas para fora, deixa nossas dificuldades para fora, tudo que a gente passa, para ouvir o problema do outro, para ajudar o outro, né? Então, tipo, a gente tem que estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente também, né? Porque senão não dá. Meus alunos até brincam comigo, né? Falam, pô, você sempre está sorrindo, por quê? Quando eu vivo em dois mundos, né? O mundo da saúde e, infelizmente, esse mundo. Então, nada melhor que você poder proporcionar saúde para quem está procurando, né? Quem está procurando é estímulo para a pessoa que está aqui. Então, por exemplo, um vizinho, uma pessoa que olha no Instagram e fala, nossa, aquela pessoa começou a treinar, por quê? Qualidade de vida. Isso daí é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Igual conhecimento, você pode perder tudo, mas o que você tem dentro de você, nunca ninguém vai arrancar, né? Então isso daí eu falo pro pessoal, então pessoal, quando eu entro aqui é um prazer estar dando aula, eu amo dar aula, o pessoal sabe que eu adoro ver a evolução de cada aluno meu, e a mesma coisa você. Sim. Saber o primeiro paciente que você pegou hoje, a evolução que ele está, os outros que chegam, né? Você vê no passo a passo a evolução deles, é grandioso, né, Isa? Eu fiz o meu logo, né, da psicologia, e eu não quis colocar o símbolo da psicologia, não quis colocar um cérebro também, do que a maioria faz. Eu escolhi a borboleta, porque toda vez que eu venho algum paciente, os pais também, porque quando é menor de idade, a gente atende a primeira consulta com os pais. Então eu gosto sempre de explicar o símbolo que é uma borboleta. Por quê? A borboleta ela passa por uma transformação, né? Desde quando ela vira lagarta até ela se tornar uma borboleta, está pronta para voar. Então eu escolhi a borboleta porque é assim que é dentro do consultório e é assim também que acontece na nossa vida em algumas situações, né? A gente nasce uma lagarta, a mesma coisa os pacientes que entram dentro do consultório vêm como uma lagarta e aí depois passa por uma transformação até se tornar borboleta e estar pronto para voar e enfrentar seus problemas e a vida, né? Que legal, né? Você vê que é um símbolo muito marcante, né? Explicação também, né, pessoal? Então, aproveitando essa deixa, fala onde fica seu consultório, qual é a rua, a sua cidade. Eu atendo em Lençóis Paulista, né? Eu estou fazendo atendimento presencial, tanto com adulto quanto com criança. E faço atendimento online também, para quem for adulto que for de outra cidade. A gente não faz atendimento online, eu particularmente, né? Com criança, porque é mais criança mesmo lúdico, né? Então não tem como você fazer o brincar online, esse tipo de coisa. Então eu faço atendimento online, em presencial, infantil e adulto. Atendo a partir dos 4 anos aí em diante, em todas as áreas de problema, esse tipo de coisa. Não estou seguindo ainda uma abordagem certa, né, concreta, porque eu estou indo vendo evolução. De como que é a procura de cada paciente, esse tipo de coisa. Mas fisicamente eu atendo em Lençóis, no consultório, que também é multidisciplinar, no consultório onde eu atendo junto com uma dentista. Legal. Então a gente está lá junto. Olha que legal, né, pessoal? Então, você aqui de Lençóis, de toda a região, qual é o seu Instagram, Isa, para eles saberem? Então, tá como doutora Isabela, né? Eu tenho um Instagram profissional. E também tem o pessoal que é Isabela Toninho. Olha, Isabela Toninho. Então você que não está assistindo, vai lá, clica, começa a seguir, porque é muito importante, né, entender como que é esses casos, a abordagem dela, a metodologia dela, para da melhor forma vocês estarem evoluindo, né? Para mim, eu estou evoluindo com essa conversa com ela, aprendendo, né? Que o podcast é uma parte que você fica à vontade. Sim. É uma abordagem que surge natural, a conversa, e ela vai se soltando, né? Sim. Então você vê, isso daí o podcast veio para quê?
você sentir a vontade, uma abordagem que você sente vontade de conversar. E até para as pessoas, de uma forma mais dinâmica, né? Tem gente que fala, você está assistindo uma entrevista que às vezes acha que é muito maçante. Uma pergunta-resposta, né? Exatamente. Um podcast é mais descontraído para as pessoas acabar assistindo. E você vê, ela vem de Lençóis Paulista para cá, para participar do podcast, então eu tenho que muito agradecer. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Dessa visita em Barra Bonita, cidade turística, minha cidade que eu amo, e ela se deslocou para cá para falar um pouquinho sobre todo o conhecimento dela. Então vocês que querem mesmo conhecer o trabalho, não esquece, vai lá, segue no Instagram, tá? Vou colocar dentro do meu canal no YouTube para que vocês estarem sempre ouvindo como foi a conversa, sentindo como que foi esse bate-papo. Né, Isa? Eu deixo no meu Instagram também sempre uma caixinha de perguntas, né, para quem tiver dúvida também, ou quiser falar alguma coisa, depois eu vou respondendo. Tanto se eu ver que a pergunta é de boa, eu respondo em forma aberta, se eu ver que é uma pergunta mais reservada, eu respondo em forma de mensagem, no privado. E olha que legal, porque hoje a caixinha é muito importante. Sim. Eu falo até uma questão em todas as áreas, né? Aquela dúvida, você está com dificuldade para emagrecer? Coloca aqui por quê, né? Você está com alguma dificuldade? Você colocando na caixinha uma parte particular que você recebe no seu direct, né? E você pode passar informação, tanto em particular, como você colocar a resposta dentro dos stories, né? Sim, eu vou usar também agora aquele aplicativo do secreto, né? Sim. Porque às vezes tem gente que tem medo, vergonha de se expor a situação. Eu quero tirar minha dúvida, eu quero contar o que aconteceu comigo, eu quero procurar ajuda, mas eu não quero que a pessoa me veja, eu não quero que ela saiba que não sou, né? Então, desse jeito, a gente acaba ajudando também da melhor forma. Outras pessoas, né? Então, você vê hoje, a gente tem uma facilidade muito grande a gente ter conhecimento e profissionais capacitados, né? Sim. Que outra, nada melhor, né? Igual a gente estava comentando, você entra no Google, mas tem o Google simples, tem o Google acadêmico, que a gente sabe todas as abordagens, quem são as pessoas que estão falando, qual é a base científica disso daí. Sim. Então tem essa caixinha, você vai ter um especialista para responder. Né? Nada melhor, né, Isa? Assim. Então eu agradeço a sua visita aqui, fico muito feliz que você veio, disponibilizou um tempinho para a gente poder estar falando sobre a psicologia, estou conhecendo você e você está representando aqui dentro do nosso podcast. Obrigada a você, o prazer foi meu. Obrigado, tá?